Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Sempre falo boa tarde porque nós gravamos o programa à tarde, mas ele sempre irá ao ar às segundas-feiras, às 19 horas, pela nossa sempre BCC Television e agora também no canal próprio do Livros em Revista, www.livrosemrevista.com.br, que poderá ser acessado a qualquer momento, tanto quanto os outros programas da grade da BCC Television. Sempre mantendo aquele firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. E desta feita não acontecerá diferente. Temos aqui ao meu lado direito a doutora, escritora e outras tantas tarefas, Regiane Mastelari Doria, que médica, nutróloga, bióloga, mas para nossa sorte também Qual é a tua especialidade agora? Ginecologista, um monte de ista, feminista, e muito linda, exuberante, vocês vão ver, e que para nossa sorte, principalmente aqui de todos os espequinautas, muito competente na sua escrita. Trouxe ao mundo recentemente o livro chamado Paradoxo, pela editora Baraúna, se me não falha a memória, Baraúna, exatamente. Não é isso? Baraúna. Baraúna, né? Baraúna, exatamente. Que contém algumas inquietações humanas e que eu, na minha leitura nada profunda, julguei fosse uma espécie de bandeira feminista, mas no bom sentido, no sentido puro de libertação, de vasta expressão, de liberdade de expressão principalmente, que ela disse que não é bem isso e tal, não sei o quê, mas na sua modéstia ela não quis aceitar isso. É um livro vencedor, um livro que já está por aí, à larga, e eu espero que vocês consigam obter um exemplar, porque realmente vai valer muito a pena. Doutora Regina Mastelari. Regiane. Eu tenho dificuldades com o nome, sabe, Antônia? É por isso. Regiane, acabei de falar teu nome, né? É verdade. Não, mas porque nós temos aqui, esperando ali, a Janete. Então, Regina, Janete, está quase igual. Você é tudo isso mesmo que eu falei, médica, bióloga, graduada em medicina do trabalho? Também. Eu não exerço medicina do trabalho, mas me pós-graduei, mas antes de começarmos, me permita, eu quero agradecer o convite está ilustrando, para participar. Você está brilhantando o espaço com toda a tua loirice. Muito obrigada, mas eu quero. Com toda a tua loirice competente. Né? Obrigada, mas eu agradeço o convite, Ralph, para participar do seu programa Livros em Revista, um programa cultural que incentiva a leitura e incentiva a nós, escritores, a continuarmos nessa jornada. É uma jornada um tanto quanto idealista. E espinhosa, né? E espinhosa. Agradeço também a todos que estão nos assistindo. Eles são bastante pacientes comigo. Com você, eles vão ficar seu fã, com certeza. Não, e temos que agradecer também aquele maluco lá, como é que chama ele? O Guilherme Loureiro. É um jornalista que ninguém conhece, é uma loucura. Até parece, né? Um jornalista brilhante. Sem dúvida alguma. Que felizmente fez essa nossa ponte. Escuta, como é que você consegue escrever bem e tanto com todas essas atividades? Porque a tua atividade agora que você abraçou, como médica, né, ginecologista, é uma coisa maluca, porque você não tem hora para nada. Eu tenho um primo ginecologista que não tem hora. É verdade. E às vezes até a gente brinca, você arrumou um belo álibi, porque de madrugada o cara sai, né? Tem que sair, não tem hora. É um evento que é extemporâneo, né? Por mais que você marque um tempo, ele pode acontecer, ele eclode, né? Literalmente. Né? Exatamente. Eclode a qualquer momento. Especialmente se o médico abraça a área cirúrgica, que é o meu caso. Eu abracei a área de cirurgia dentro da especialidade de ginecologia, então as horas são as mais malucas possíveis. Apesar que depois de algum tempo trabalhando, depois de mais madura no trabalho, madura de tempo de trabalho... Sim, tempo de estrada. Tempo de estrada.
você começa a aprender a administrar melhor o tempo, né? Você consegue organizar melhor o tempo. Na minha especialidade, obstetrícia é onde você realmente tem uma vida maluca. Na cirurgia ginecológica já é possível. Sim, aí você por ser já agenda, né? Exatamente, por ser uma área onde você pode marcar as cirurgias, programar as cirurgias, fica muito mais fácil ter uma vida quase normal. E quando é que você quase consegue normal. tempo para escrever? Bom, eu vou te contar essa história. Eu sempre fui notívaga, eu nasci notívaga. Né? Bem-vindo ao clube. Então, eu escrevo tudo que está relacionado na minha vida com a arte acontece nas madrugadas. Então, eu não durmo tantas horas, não preciso dormir tantas horas, às vezes sim, claro, mas a inspiração, ela me ataca Na madrugada. na madrugada. Na madrugada. Você me mandou pelo WhatsApp uns quadros que você fez. Exatamente. Também à noite, de madrugada, você pinta? Exatamente. E os quadros têm uma história muito mais antiga, porque eu pinto desde os meus 11 anos de idade. Só que naquela época eu acordava, despertava às vezes ou não, a inspiração vinha não só na insônia, mas sabe aquele momento que você está dormindo, um pouco acordado, um pouco dormindo? No quase, né? Está ali quase, no quase, né? Que é quase no quase, exatamente. Então, ali a inspiração me atacava. Vinha uma imagem qualquer e eu tinha uma vontade desesperada de pintar. Eu ganhei pincéis, ganhei estojinhos de tintas e tudo mais. Não ganhei muitas telas porque eu acho que meus pais não botaram muita fé em mim no começo, né? no meu trabalho. Sim, porque aí não era mais não era pintura, eram desenhos. 11 anos, mas não, essa moleca não está com nada. Mas o fato é que eu comecei a pintar e comecei a pintar desprezando os pincéis. Eu pintava com os dedos e as telinhas foram acabando. Meus pais não renovavam o estoque, o que eu fazia? Eu ia na sala, tinha uma sala com um armário enorme, cheio de prateleiras, eu ia arrancava as prateleiras e ia pintando, 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 e enchia a casa de prateleiras pintadas. E aí meus pais resolveram me dar mais telas. Então o processo... Antes que começasse a pintar na parede, ou eleger outros armários. Eles pensaram, bom, o marceneiro vai sair muito mais caro do que comprar as telas para minha filha. Mas o fato é que a inspiração, tanto para a pintura quanto para a música, eu toco piano desde os 7 anos também de idade. Isso o Guilherme não me falou. Pois é, são os segredinhos. E então, desde então, eu tenho a madrugada como o horário de inspiração maior. Aos 13 anos eu comecei a escrever despretensiosamente, obviamente. Eu enchia guardanapos, papéis, diários, papéis em geral, e ia colocando as minhas emoções de adolescente, os problemas, né, de adolescente, que são muitos na adolescência. A gente pensa que são problemas. Pois é. E aí eu versava sobre os meus sentimentos naquela época e ia colocando nos papéis. Com o tempo, isso foi acontecendo com mais força e sempre nas madrugadas. A madrugada tem uma característica que eu acho que traz o processo criativo de forma mais forte, é o silêncio. A madrugada tem um silêncio inspirador. E acho que é por isso que eu movimento mais os pincéis, o teclado ou o computador nesse período. Até porque você está literalmente livre, né, para isso. Na madrugada exatamente. Você está livre, né? Está livre, não tem nenhum... Eu também funciono bem de madrugada, eu às vezes só de madrugada mesmo, porque durante o dia você tem
a família, se tem afazeres, se tem os amigos, o telefone que toca miseravelmente. Não que eles perturbem, mas afinal te tira de um certo, de um certo olhar para um determinado momento, para uma determinada coisa. Na madrugada não, na madrugada é só você. Onde você se encontra, você se introspecta na maioria das vezes. E nessa introspecção, a caixa abre. Né? Exato, eclode. Exato. Eclode. E o livro Paradoxo foi um verdadeiro caso de amor, porque foi um livro escrito com muita paixão, com muito entusiasmo. A inspiração, eu confesso que eu fui agraciada, eu diria, afortunada, por um período de 4 meses ou 5 meses intensos de inspiração, uma inspiração sem freios. E foi aí que foi surgindo esse livro que, a princípio, eu não tinha a menor ideia o que iria sair, simplesmente a inspiração trazia. Isso que é legal. Isso é né? fantástico. Isso que é legal. A inspiração é algo, Você dá é asa, algo né? divino, porque realmente eu não sabia o que iria acontecer. Simplesmente vinham frases, às vezes um personagem, um cenário. Eu aprendi a não desperdiçar esses momentos. Perfeito. Ou eu tenho um caderninho no chão ali pertinho da minha cama, no criado mudo, faço uma anotação quando vem a ideia, quando eu estou muito cansada, que eu sei que eu vou dormir. Se não, eu levanto, vou para o computador, ligo uma musiquinha, um sonzinho baixinho, ou não, dependendo do momento, fico só realmente no silêncio e começo a escrever. Então, aquela ideia é um início do processo Depois todo. você desenvolve. Depois, no computador, ou mesmo num caderno, a ideia vai se desenvolvendo. Já aconteceu de você estar no meio de uma cirurgia ou de um parto e pintar um ensaio? Num parto, sim. Numa cirurgia, não. No parto, sim. No parto, sim. São processos um pouco diferentes. A cirurgia, muitas vezes, é um pouco mais tensa do que o parto. Na maioria das vezes, o parto ele acontece de forma muito mais tranquila. Raras as vezes um parto ou uma cesárea. Francamente, eu achei que era diferente. Não, raramente um parto ou uma cesárea ocorre de forma dramática. Também quando ocorre é uma tragédia absoluta, porque a obstetrícia está muito ligada à vida. E quando há uma morte ou há uma complicação extrema num processo cirúrgico, é um drama terrível. Para você também? Para mim também. Eu sou uma médica muito envolvida com a dor dos meus pacientes, eu não consigo separar e ser absolutamente técnica, fria. Eu me envolvo com a dor dos meus pacientes. É fantástico você estar falando isso, porque agora está no ar um programa com o Dr. Márcio Miranda. Que eu e ele falou exatamente a mesma coisa. Sim. Ele falou, não, e olha, ele lida com crianças com câncer. O tempo inteiro. Eu tive o prazer de ver a entrevista do ele falou, ele me disse, eu fiquei impressionado, porque a imagem que nós leigos temos é que o médico, particularmente depois de uma longa estrada, já não se envolve, não se emociona com coisa alguma. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais estrada, mais... se o médico tem esse lado humano, isso é uma característica da personalidade, não só de um médico, do ser humano, né? Dependendo do ser humano que esteja atuando na medicina, dificilmente o ser humano que já é sensível vai perder essa sensibilidade com a vida. A não ser que a vida seja tão cruel a esse ser humano que ele se torne... deixe de ser mas o que eu disse para o Dr. Márcio foi o seguinte, foi que se ele fosse, aí talvez eu seja muito mais frio do que um médico, se ele faz se envolver com todos os problemas de todos os pacientes que ele se depara durante o dia, ele vai acabar tendo uma depressão. Ele não sabe,
Eu fico imaginando, imagina o cara Entendo, antigamente, seu... né, no Instituto Médico Legal. É esse? Não. É esse? Não. E o cara tá lá chorando e tal. É esse? Não, não é. É esse? Não. Oh, meu Deus do céu, resolve lá. É esse? Não, não é. Você imaginou se o cara do necrotério vai chorar junto com a família que ele está atendendo? Claro. Não dá para fazer isso. Mas eu percebi com muita satisfação, com muita alegria, e agora dupla alegria, que não é assim, eu estou errado. Eu entendo o seu ponto de vista. O que eu quero te dizer é que é possível você participar da dor. Nem sempre você vai chorar junto com a família, demonstrar as lágrimas, mas é possível você demonstrar que você está junto com a família, sentindo aquela dor, é solidário à dor, está ali para apoiá-lo. Você não é só o técnico que vai ajudá-lo na cirurgia ou então a se recuperar. Não, você está ali. Então, a família sabe ou o paciente sabe que ele vai poder te ligar, vai poder contar com você, porque o médico, acima de tudo, é um psicólogo. Ele tem esse lado de apoio emocional. E o paciente, ao perceber que você sente a dor, é solidário a ele vai, inclusive, ajudar nos passos todos do tratamento, da cirurgia. Literalmente, né? o paciente se sente amparado. Se sente amparado, exatamente. Que é o que ele vai buscar, né? Ele vai buscar a cura, um amparo, uma palavra não de salvação, mas uma palavra de calor, né? Isso. Eu acho que vai por aí. O médico que não tem essa característica, eu acho que não deveria fazer a medicina. Porque hoje você se depara com muitas histórias de inconformismo, de pacientes, de amigos que falam para você: doutor, eu fui naquele outro médico, ele nem olhou para mim. Não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos isso? Isso é o lugar comum das histórias da medicina. Infelizmente, paira esse gravame o tempo todo. Vamos falar do teu livro um pouco? Claro que Vamos sim. falar de paciente. Para de chorar, menina, que é isso? Tá bom. O que a gente encontra no paradoxo? Fala tudo e não mente, hein? Eu prometo. Eu dou a minha palavra. Paradoxo, como eu disse, eu escrevi com muita paixão e entusiasmo. Então, no mínimo, o leitor vai encontrar um livro bastante intenso, vivo. Tem muita vitalidade nesse livro, tem muita energia, tem muitas emoções. Eu parto de histórias muito comuns, muito triviais e cotidianas, explorando ao máximo as emoções e as situações corriqueiras da vida. Nesse livro, o leitor vai encontrar amor, paixão, erotismo, a sensualidade. Eu garanto que um deles você conseguiu até fazer com que eu voltasse a sentir aquele calorzinho, sabe? Que já há muito estava lá, coitado. Você é culpado. Na madrugada. Que bom, na madrugada. Justamente de madrugada. Que bom, fico feliz. Tem uma crônica que eu achei fantástica, genial, aliás. Não é bem fantástica, ela é genial. Que é aquela do Diálogo entre Velhos Amigos. O corpo e mente, onde você menciona uma frase que eu espero seja sua, que eu, inclusive, essa semana utilizei sem te dar o crédito. Falei, não, foi uma amiga minha, olha já, né? Uma amiga minha que escreveu isso num livro e tal, nem te conhecia, já me amiga. Que bom! Mas é a frase que eu achei sensacional. Que você ou alguém foi se encontrar com o sono, que é o colono do além. Exatamente. Genial. Corpo e mente dialogam. Eles brigam, na realidade, não dialogam, né? Eles brigam, né? Explica isso, achei genial essa briga. É um diálogo, em primeiro lugar, eu dissocio corpo e mente. Eu tiro corpo e mente do lugar onde eles estão e dou vida a eles. Então, são seres independentes. E é uma história que a princípio parece um pouco fantástica, mas tem
Tudo a ver. É fantástico e tem tudo a ver. Mas né? traz uma mensagem. É isso, é fantástico e tem tudo a ver, né? Exatamente, porque o corpo é um sujeito que está extremamente cansado, a pessoa que leva aquele corpo, que é dona do corpo, o sobrecarrega e quando ela desmaia, ela passa por uma situação no escritório em que ela trabalha, que ela é uma workaholic, né? Ela trabalha muito e ela desmaia. Aí, de repente, quando ela vai para casa, ela percebe que corpo e mente vão junto com ela e são dois seres independentes. E aí começa toda a história desse texto, que o desenrolar tem a briga, mas também tem o afeto, tem o amor, a amizade, entra isso, aquelas frustrações de um não se encontrar mais com o outro. É bastante interessante. E o término usa essa frase. Claro que nós não podemos contar toda a história, senão vai perder um pouco a graça, mas basicamente o texto traz essa mensagem de que muitas vezes nós sobrecarregamos o nosso corpo de tal maneira e não nos damos conta, né? E a mente tem uma parcela muito importante em todo esse aspecto também. Mas Não, é interessante porque, particularmente quem gosta de trabalhar, né? Não quem precisa. Quem precisa trabalhar tem lá o seu horário e vai embora e tal. Mas quem gosta de trabalhar, como você, eu, o Guilherme também é um maluco por trabalho, a gente não se dá conta de que precisamos dar um freio, refrear um pouquinho. E a gente vai ao limite. Vai ao limite. E quando às vezes extrapola o limite, Exatamente. é quando dá os lapsos de memória, de desmaio, e quando não, coisas piores já vão acontecendo ao longo da vida. E eu extrapolei um pouquinho o teu conto, a tua crônica, para um casal. Eu acho que corpo e mente, no final das contas, acabam formando um casal que tem que andar de maneira díspare, porém para um final comum, que é o bem-estar, que é o que a mente procura fazer com o corpo, e o corpo não aceita de jeito nenhum, e vai e malha até não poder mais. Achei genial. Mesmo havendo esse desmembramento, no final, é claro, a ideia é exatamente essa, eles precisam um do outro. Né? Sim. Existe essa necessidade, obviamente, a simbiose. E um depende do outro para viver. E como depende? Um tem que cuidar do outro. Né? Tanto o corpo da mente quanto a mente do corpo. As fotos que permeiam a cada início de capítulo tem uma foto. É uma foto que é tua? É seus quadros? Não é. Gostaria muito que fosse. São muito lindas. São muito lindas. Não, lindas e identificam, né? Exatamente. Tem tudo a ver com o título, efetivamente. Essa parte eu tenho que agradecer muito à equipe da Baraúna que me permitiu ser intrometida. Para sorte dele. Eles não permitiu coisa alguma, eles são muito espertos. Bom, acho que eles não tiveram medo de arriscar e me permitiram mesmo que eu fosse fazer essa busca. Eu sabia muito bem o que eu queria encaixar no texto. Eu tinha uma ideia muito forte de que as imagens teriam que ser fora do comum. Né? Nem sempre eu percebi que eu consegui passar isso para o designer gráfico. Você mandou, perdão, desculpe. Não, por favor. Você mandou para mim 3 quadros. 3 quadros. Um deles parece com a imagem do gatos holandeses. Isso mesmo. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, ele me copiou. Mais uma modéstia aqui na nossa casa. Essa expressão da modéstia vou usar o empoderamento feminino. Imagina, de forma alguma, muito pelo contrário, não quero de forma alguma passar essa imagem de arrogância ou pretensão, de forma alguma. É uma brincadeira. Desde que você conseguisse a maneira
plácida e mansa como você se expressa, não conseguiria. Poxa, muito obrigada. É uma brincadeira. Claro, Mas no lógico. final eles me permitiram e eu aprendi a fazer a busca no banco de imagens. Existem alguns bancos de Sim. imagens gratuitas, Públicas, né? públicas. E fiz essa pesquisa, que foi um imenso prazer. Não, Mas foi levou um muito certo tempo, porque... Não, muito bem sacadas, muito eu bem acho sacadas, que, muito e bem elas colocadas. acabaram se encaixando muito bem Coaduna em cada perfeitamente. texto. Né? Escuta, eu quero que você, por gentileza, comente o capítulo 7º, que é os surfistas malabaristas, e tem mais um resto de nome lá que eu não peguei. Perfeito. Os surfistas malabaristas... Isso aí achei... eu fiz questão de te pedir porque eu sou 100% dessa tese. É um texto que eu gosto muito. E adorei. Ali você com certeza o leu. Sim, então teve... Eu li o livro, aliás, ler esse livro é uma mixaria, né? Puxa vida! Não, além de ser um livro gostosíssimo para ler, você lê literalmente, como a gente fala no mundo literário, numa sentadinha, numa boa. Mas porque ele é prazeroso. Desculpe o corpo presente aqui, ele é muito gostoso. E descortina uma série de emblemas que a gente tem no dia a dia e que muitas vezes passa despercebido. A gente vê e não nota. E você faz questão, claro que dentro da tua genialidade, de mostrar para a gente as coisas que muitas vezes a gente... É igual placa de rua, que você passa tantas vezes na rua que você não lê mais o nome, nem sabe mais o nome da rua. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter conseguido passar isso no livro. Porque com muita maestria, por sinal. Todo escritor tem essa pretensão, que o leitor se adentre ao texto. Essa é uma outra impressão que eu tive, e desculpe interromper de novo, é que às vezes a minha pressa é maior que a educação. Mas você não passa essa ideia. A impressão que dá é que você deu asas à imaginação e escreveu, fluidamente. Pá. Eu tenho isso aqui, se você quiser editar, você edita, senão eu ponho na gaveta mas e está acabado. Mas é isso mesmo, eu nunca até então consegui escrever nada de forma muito forçada. Não, tudo que eu escrevi veio desse processo criativo. Fica bem claro que você deu asas à fluidez da tua pena e ponto e basta. Quando eu te coloco que acho que todos os escritores têm essa pretensão, é uma pretensão mesmo de que o leitor entre no texto, mergulhe, viaje com com tudo aquilo que nós... Viaja com bagagem de mão, bem liberto, bem livre. Exatamente. Nós temos essa pretensão, nem sempre conseguimos. Então, eu fico feliz que eu tenha conseguido... Você fala nós como se você... Você fez algum curso de escrita, alguma coisa? Nada. Tudo que eu te falei, todo esse universo da arte literária, a arte musical ou da pintura, sempre foi um processo espontâneo. O piano também você é autodidata? Está brincando? Não, verdade. Nossa, eu até já tentei, mas eu enlouqueci os professores, porque o ouvido, ele acaba me traindo. Vamos fazer uma brincadeira, o ouvido fala mais alto. Mas pronto, fala logo do surfista, porque já tem 2 minutinhos só. Então vamos lá. O surfista malabarista. Nossa, como passou rápido a propósito. Esse bate-papo tão prazeroso. Mas você vai voltar, eu tenho certeza. Muito obrigada, eu virei sim. Os surfistas malabaristas têm 2 protagonistas. É o velho Sam e o jovem Tantã. O jovem Tantã é o companheiro do velho Sam, só não vou contar o que é para não perder a graça do texto, mas ali eu acabo fazendo uma analogia das situações do envelhecimento. O velho Sam, ele é um velho todo charmoso, sedutor, ama a vida, é irreverente, e ele é surfista. Ele se balança. Só o fato de ser surfista já dá o tom, né? Exatamente, porque nós nunca esperamos a imagem do surfista um cara mais velhão, grisalho. Nós não esperamos isso. Não é a imagem do surfista tradicional. Claro. Né? Mas o velho Sam é esse cara. Ele é esse surfista.
Ele ama a vida. Então, em todo o texto, ele fala com muita paixão sobre a vida, as coisas da vida. E no final ele passa uma pequena mensagem do receio dele e creio que muitos de nós temos esse receio, velado ou não, o medo de envelhecer de uma forma dependente. Então ele fala muito claramente que ele, se for no momento que ele estiver dependente, não estiver mais com possibilidade de ter a autonomia, ele prefere então partir de uma forma digna. E é claro, o texto ele é muito floreado, é narrado poético. De uma forma não poética, é uma poesia, mas é poético. Mas é uma prosa claro, poética. Claro. Então, mas a mensagem do texto é essa. Que eu pactuo 200%. Eu também. Fala uma coisa, entre nós aqui. Só. O 11º Pupunha com Mel, por acaso é você? Ou... Muitas das características, não todas. Como eu disse, quero deixar muito claro aqui que Paradoxo é um livro de ficção, portanto, um livro de histórias. Mas é muito difícil você não colocar uma ou outra característica sua, a sua impressão no livro, claro, né? Lógico. E nesse último texto, sim. Então, eu confesso, mas não todas as características, muitas delas, como eu deixo claro, eu ainda não singrei todos os mares e marés. Eu vou te fazer uma pergunta que é mais uma brincadeira, naturalmente, porque você é toda cheia, você é multifacetada. Você é um paradoxo? Talvez uma parte. Não completamente. Um paradoxo não ortodoxo, como eu falo. Talvez. Eu prefiro chamar você de multifacetada. Obrigada. Acho que fica mais. Mas o paradoxo é bom, né? O paradoxo normalmente quebra um paradigma. Exatamente. Normalmente, sem querer fazer uma brincadeira idiomática, mas é por aí. Claro, né? é uma figura de linguagem até baseada na contradição. Não, até porque você seguramente, se você estiver sofrendo, por exemplo, nesta linha, você vai para outra e sofre menos ou não sofre nada. Essa é uma das grandes vantagens do geminiano. Não sei se você é geminiano. Não sou, eu sou... tenho ascendência no aquário, que me disseram, não sou uma expert. Por isso você fala assim, desse jeito. Não sei. Mas é por isso que o livro tem muito essa característica da intensidade e da liberdade, que ficou muito, parece que, tá bem claro. marcada e foi, ao que me parece, a tua percepção principal no livro, da liberdade. É uma ode à liberdade, a romper obstáculos, em resumo. Muito Esse bem. É o aquário. Menina, muito obrigado por ter vindo. Infelizmente, eu agradeço. Nós estamos encerrando. Aliás, já encerramos, diga-se de passagem, né? Bom, foi uma entrevista extremamente prazerosa. Uma entrevista, é um bate-papo, menina. Foi um bate-papo extremamente prazeroso. Olha, mas eu faço questão que você volte, porque você deve ter alguns outros livros no forno aí, não? Tenho 2 no forno e um que saiu já com Mas é a segunda edição. É a segunda edição. Como é que chama? Mais 2 no forno. Qual 100 anos de felicidade. 100 anos de felicidade. É teu primeiro livro, o Paradoxo é o segundo. É o segundo. Seguramente não ficará nesses 2. Ficarei muito feliz. Olha, de vir novamente ao seu programa. Portas e janelas abertas, muito o obrigada. porão, o forno, tudo aberto para você. Apareça assim. Mesmo que o Guilherme não te traga. Perfeito, eu virei. Ele não precisa saber. Não, sabota ele. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Pessoal, nós conversamos com a Regiane Mastelari Doria, essa exuberância de figura, uma competência de escrita fantástica, tem uma pena ligeira, muito fluida, muito gostosa de ler. Este livro, Paradoxo, eu recomendo, vocês sabem que eu não... Primeiro, não trago aqui quem não tenha um compromisso com a honestidade e com um conteúdo honesto. E dificilmente eu sou tão enfático. E o livro dessa menina é realmente muitíssimo bom, gostoso de ler, ler-se rapidamente. E olha, belíssimo de um presente. Você não vai desagradar quem quer que seja presenteando um amigo que é que a gente deve
presentear com um livro, ok? Muito obrigado. Muito mesmo. obrigada. Pessoal, antes de terminar, eu agradeço nova e enfaticamente a nossa equipe técnica, Luciana, Betânia, o Verão, o Márcio e agregados que de vez em quando por aí aparecem, que nos permitem aparecer nas maquinetas que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, a partir de Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. E também ao meu amigo, ilustre jornalista de longa data, Guilherme Loureiro, que nos pautou esta graciosidade. O Guilherme, se vocês precisarem de um bom assessor de imprensa, está no telefone aqui em São Paulo, 11 2291 5452 ou 991 33 4453. Ou então, guilhermeloureiro.imprensa@uol.com.br. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela presença, audiência, paciência, durmam bem e até já. Tchau, tchau. Muito obrigada.